Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz a todos, aqueles que estão aí sempre aí no nosso canal, apoiando, compartilhando, dando seu like. Eu peço que se inscrevam, compartilhem, dê seu like aí, tá bom? Seu joinha para que nosso canal tenha maior proporção de alcance de pessoas que possam ter acesso, assistir e ouvir a mensagem da palavra de Deus. E vamos, neste momento, transmitir mais uma mensagem, mais uma palavra, compartilhar aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Porque temos que atentar para o que está escrito na palavra de Deus, porque o que prevalecerá é a palavra de Deus. E eu quero neste momento trazer um conselho do apóstolo Pedro, o qual ele diz aos novos convertidos em Atos capítulo 2, versículo 40, onde Pedro está ali falando com aquela multidão, aqueles que haviam aceitado a pregação, a palavra. E Pedro disse uma coisa interessante, está no capítulo 2 e o versículo 40. E com muitas outras palavras os exortavam, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Observe bem que o conselho de Pedro foi para aquelas pessoas se salvarem daquela geração perversa. Isso fala de perversidade. E vamos adentrar um pouco nesta palavra. Porque, queridos, se há quase 2000 anos Pedro chamou aquela geração de perversa, se há quase 2000 anos Pedro já tinha esta visão, vendo aquela geração como uma geração perversa, o que diremos nós sobre a geração em que vivemos? O que diremos nós desta nossa geração? Uma geração que se diz evoluída, globalizada, cheia de conhecimentos, mas a visão é a mesma, querido. E a palavra é a mesma, e o conselho é o mesmo: salvai-vos desta geração perversa. O próprio Cristo disse que essa geração é uma geração adúltera e maligna. E vamos ver várias passagens bíblicas falando sobre a geração, sobre pessoas que estavam mergulhadas no pecado e, além do mais, além de estarem mergulhadas no pecado, elas defendiam o pecado. E hoje não é diferente. Uma geração onde se criam leis para se tornarem, como se diz, intocáveis e viverem as suas vidas pecaminosas no pecado, como querem viver, distorcendo as verdades, não aceitando a palavra de Deus, não aceitando as leis divinas, quebrando padrões, normas, dogmas, preceitos, conceitos. Vivemos nessa geração que banaliza, que profana o que é sagrado, que a cada dia provoca a ira de Deus. Ouça bem, uma geração que a cada dia provoca a ira de Deus. E Pedro disse: salvai-vos desta geração perversa. Atos 2,40. E Paulo disse em Romanos 12, para nós não nos acostumarmos ou nos amoldarmos este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Qual é a vontade de Deus? É a santificação do ser humano. É que o ser humano se afaste do pecado, tem uma vida diferente, pautada na palavra de Deus. Mas esta geração, infelizmente, rejeita uma palavra, se opõe à palavra, é contra a palavra de Deus. Prefere viver as suas vidas no pecado, criando as suas leis para se protegerem, se blindarem, e eu volto a afirmar, e a cada dia estão provocando mais e mais a ira de Deus. E eu pergunto, quem somos nós, seres humanos, para provocar a ira de Deus? Será que iremos prevalecer? Será que vivendo assim, de forma a se opor contra o Criador, iremos prevalecer? É claro que não. O que o homem tem que fazer é se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, se salvar dessa geração perversa. Vivemos dias semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra, aos dias de Noé, aonde a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 e 7, que a terra estava corrompida e cheia de violência. Vivemos dias, meu irmão, meu querido, semelhantes aos de Noé e aos de Sodoma e Gomorra, onde a terra, naqueles dias, estava corrompida e cheia de violência, e hoje não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Por isso o conselho é: salvai-vos dessa geração perversa, geração que destrói, que mata. Vemos a criminalidade em alta, a violência em alta, as injustiças em alta, a corrupção em alta, o pecado em alta. Uma geração perversa que a cada dia está provocando a ira de Deus, que a cada dia está enchendo mais e mais o cálice da ira de Deus, provocando o Altíssimo, provocando a ira do Deus Santo. Mas essa geração também não escaparão da ira divina. Não escaparão, porque está escrito: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Diz a Bíblia que quem planta vento, colhe tempestade. Olhe o que você está plantando, aplaudindo essa geração, aderindo aos seus costumes, às suas práticas pecaminosas. Lembre-se, todos nós somos seres mortais, fisicamente, mas no lado espiritual somos imortais espiritualmente. E todos precisarão da salvação da sua alma. E salvação da alma, só quem pode dar é o Salvador. Só quem pode dar é o Senhor Jesus. Porque foi Ele que veio a este mundo, enviado por Deus para morrer por nós, para sofrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida. Porque diz a Bíblia que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi ferido. Ele carregou um fardo, um peso que não era dele, era nosso. E temos que atentar para isso. Só quem pode salvar o homem é o Salvador, o Senhor Jesus. Não existe meios outros que se possa salvar a não ser por Jesus. Mas se essa geração continuar rejeitando o Salvador, blasfemando contra o Salvador, rejeitando a sua palavra, resistindo à sua palavra, não sobrará ou restará outra alternativa a não ser a condenação. Podem-se criar leis, podem se protegerem, se blindarem, mas uma coisa é certa: não escaparão da ira divina. Mas o conselho de Pedro é esse: salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração corrompida, que se diz inteligente,
E a cada dia, o que mais eles fazem é provocar a ira de Deus com as suas práticas pecaminosas, pervertidas, engodada por Satanás, o príncipe das trevas, que quer levar a humanidade ao inferno, ao abismo, à perdição. Mas o conselho está de pé. Salvai-vos desta geração perversa, geração de engano, de modismo, de tantas coisas que tem desvirtuado o homem do Criador, tirado o homem da presença do Criador. Mas há um remédio, há um escape. O escape é aceitar a palavra de Deus. Quando diz, salvai-vos desta geração perversa. Por falar nisso, quando Deus enviou os anjos à casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, a ordem foi, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Aquelas duas cidades estavam na mira da ira de Deus. Os seus pecados tinham subido às narinas de Deus e cheirado mal, porque Deus é santo e não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado, aborrece-se do pecado. E aquelas duas cidades estavam na mira da ira de Deus e não escaparam. Só apenas Ló e a sua família. E a ordem foi, escapa-te por tua vida. E a palavra é hoje para você, salvai-vos dessa geração perversa. Nos dias de Noé, só se salvaram 8 pessoas, porque entraram na arca. Noé deu crédito à voz de Deus. Naquela geração diluviana, que estava corrompida e cheia de violência, só Noé temia a Deus, obedecia a Deus e achou graça diante de Deus, diz o texto bíblico. E Deus falou com Noé, Noé atentou para a voz de Deus, obedeceu à voz de Deus e construiu aquela grande embarcação para a salvação da sua alma. E para você a ordem é, escapa-te por tua vida, salvai-vos dessa geração perversa, não se amolde a essa geração, não se conforme com esta geração, com este mundo enganador, ilusório, que no fundo, o que o inimigo quer é simplesmente entreter o homem, envolver o homem nos seus pecados e depois vê-lo condenado por toda a eternidade. E Pedro, vendo aquelas pessoas, disse para elas, salvai-vos desta geração perversa. Quantas pessoas enganadas, né? Se dizendo sábios, entendidos, tantas coisas, né? Gente vivendo num mundo que, entre aspas, parece uma maravilha, mas mentira. Estão mergulhadas no pecado de uma geração perversa, de uma geração adúltera, de uma geração que a cada dia, dia após dia, estão provocando a ira de Deus. Cuidado com seus conceitos, com aquilo que você acha que é normal, mas que fere a santidade de Deus. Nós somos apenas criatura, seres mortais, não somos nada diante de Deus. O que nós podemos fazer é escapar recorrendo às misericórdias infinitas de Deus. Deus está pronto a perdoar aqueles que querem se arrepender e se salvar de uma geração corrupta e perversa. Há um escape, há uma solução. É só aceitar a Jesus, o Salvador. E Pedro disse, olha, salvai-vos desta geração perversa. A salvação está em se salvar, se esquivar dessa geração.
aceitando a Cristo, aceitando a sua palavra, aceitando os seus ensinamentos. Temos que andar, aceitar aquilo que Cristo nos deixou como mandamento, como palavra de instrução para nos salvarmos desta geração perversa. Se você olhar nos telejornais, você vai ver o efeito dessa geração, a perversidade, a criminalidade, a violência, tantas coisas, queridos, que refletem, que nos remontam aos dias passados, aos dias anteriores no dilúvio e são de Sodoma e Gomorra. Mas fica de pé a palavra de Deus. Salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Os homens podem criar leis injustas para se protegerem, se blindarem e continuarem nos seus pecados. Mas haverá um justo juiz, haverá um juízo final. E aqueles que se dizem hoje autoridades, que tecem leis, que aprovam leis, será julgado pelo grande Deus, o justo juiz que há de julgar a todos. Lembre-se, todos nós somos simplesmente seres mortais diante de Deus, diante do Criador. Nós não passamos de pó e cinza. Se Deus tirar o nosso fôlego de vida, meu irmão, simplesmente fica um ser sem vida. Aí vai entrar em estado de decomposição. Aí acaba-se a vaidade, a ostentação, eu sou, eu tenho um conhecimento. Nada disso. Lembre-se, somos apenas criatura, seres mortais, criados por Deus. Deus soprou em nós o fôlego de vida, e se Ele tirar, acabou-se a vida. Acabou aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Cuidado. A criatura não pode contender contra o Criador, porque ela não vai prevalecer. É apenas criatura. O que temos que fazer então? É recorrer, é se salvar dessa geração perversa, é aceitar o grande amor de Deus, manifesto na pessoa do seu Filho Jesus. Fica de pé o conselho. Salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Atos 2,40 está de pé. E o conselho de Pedro foi: salvai-vos desta geração perversa. Olhe bem, essa geração é uma geração perversa. Não se iluda. A sua alma tem um grande valor. Não se iluda. Você é um ser imortal. O seu espírito é imortal. E você precisará de salvação. E só quem pode lhe salvar é o seu Jesus. Os prazeres carnais passarão. A vida é como um sopro. A tendência nossa é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Passageira a vida. Os prazeres passam. Mas o que mais nos importa é aceitar a palavra e se salvar desta geração perversa. Geração perversa que está mergulhada no pecado, corrompida, destruída. A cada dia as pessoas estão se perdendo, se corrompendo e confrontando contra o Criador. Confrontando o Criador. Resistindo o Criador. Resistindo o eterno Deus. Resistindo o soberano, aquele que pode salvar e também condenar. Mas fica de pé a palavra: salvai-vos desta geração perversa. Se salve, se saia desta geração perversa, corrompida e cheia de violência. Se salve, aceite Cristo como Salvador da sua vida, porque Ele é o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Para você um forte abraço, que Deus te abençoe e medite nos conselhos bíblicos. Salvai-vos desta geração perversa. Um abraço.